O capítulo 3 do livro bíblico chamado Êxodo narra o impressionante encontro do refugiado Moisés, que, tendo nascido hebreu, um povo escravizado no grande império do Egito, foi criado como príncipe naquele país, mas teve de fugir do lugar por ter assassinado uma pessoa daquela nação. Agora, como um mero pastor de ovelhas, é achado por Deus e desafiado a retornar ao lugar de onde fugira, com o propósito de arrancar dali os escravos hebreus, os descendentes de Israel. Você acha que está velho para fazer a obra de Deus? Moisés, quando foi achado por Deus e desafiado, ele tinha 80 anos. Então, para Moisés, a vida começou aos 80. Faltam 12 anos para mim, para começar a viver. Nesse encontro, ao ver um arbusto que pega fogo, queimadas já existiam naquela época, né? Não é só de hoje, não. Só que, diferente das queimadas de hoje, aquele arbusto não foi consumido. E um ser aparece sendo identificado como anjo do Senhor, apresentando-se como o único verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e ele lhe revela o seu nome. Mas eu paro aqui, e se você quer conhecer mais o nome de Jesus, e se você não assistiu a mensagem do seminarista Rafael, ele pregou na quarta-feira sobre isso, acesse no nosso canal do YouTube essa maravilhosa, esclarecedora palavra sobre o significado real do nome do verdadeiro e eterno Deus. Está lá a mensagem de quarta-feira. Moisés, ele cria no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas era uma fé incipiente, que precisava crescer, se desenvolver, principalmente para realizar a grande tarefa que seria conduzir o povo de Deus da escravidão do Egito para, passando pelo deserto, entrar como nação na terra prometida. Para a realização dessa tarefa, Moisés teve que ser alguém com muita perseverança. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, é dito que a tribulação produz perseverança. Tribulação, que na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 3, é chamado de provação. Como está escrito, a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Por isso, no capítulo 4, após o tremendo encontro dele com o verdadeiro e eterno Deus, ele tem sua tímida fé provada através de 3 situações que veremos a seguir. A primeira situação, nós vamos ver que a fé foi provada na convocação. E o texto que nós leremos, o versículo 1 do capítulo 4, Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim. Ele está falando com Deus. Nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Moisés já começa, depois de ver os sinais, depois de ver uma sarça que arde e não se consome, depois dele estar ouvindo aquilo que o impressiona e o impacta, ele está agora reagindo, porque a fé era pequenininha. E aquele Deus, o eterno Deus dos patriarcas, o Deus dos seus ancestrais, o convoca para uma tarefa que para ele era impensável, na verdade inconcebível. Ele era um fugitivo da justiça egípcia. Ele matou um egípcio. Ele tinha a sua autoridade, a autoridade dele foi questionada logo após aquele assassinato por alguém da sua própria gente, porque depois do assassinato, no outro dia ele esconde o corpo, só que não escondeu bem, e no outro dia ele tem uma briga de 2 hebreus e ele vai apartar a briga. E quando ele vai apartar a briga, um se volta para ele e fala: ué, você vai fazer o que você fez ontem com o egípcio? Você vai matar a gente também? Então, ele vê que não estava sendo respeitado e a atitude dele não foi entendida, na verdade, foi uma atitude precipitada. Logo após ter cometido o crime, ele então tem que fugir. E ele começa a argumentar com Deus, mas o Eterno, que sempre sabe por que convoca quem convoca para as suas tarefas, prova a ele que o improvável tinha nas mãos algo aparentemente tão comum. Ele tinha um bordão, um pedaço de madeira. E no máximo servia para espantar pequenos animais, que representavam perigo para um rebanho de ovelhas, mas nunca intimidaria, aquele bordão, nunca iria intimidar um exército adversário. Ainda mais aquele exército que estava entre as maiores forças de guerra do mundo da época, o temido exército egípcio. E aí Deus pergunta a ele. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então ele disse: jogue-o no chão. Ele jogou no chão. E o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela.
E é isso. Agora, o que mais? Moisés continua. Deus continua. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue o bordão pela cauda, que na verdade era a serpente. Pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão novamente. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Deus pode transformar pedaços de madeira em animais perigosos e vice-versa. Como disse a Moisés, que já cria através dessa situação de risco, e uma cobra não é brincadeira, ele tem a sua pequena fé, ao menos minimamente aumentada. Mas algo mais impactante ainda acontece. Os versículos 6 e 8 diz assim: e o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. E ele a pôs no peito novamente. E quando a tirou, eis que havia se tornado como o restante da sua carne. E o Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco da água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. É interessante colocar a mão, tirar a mão. O seio, que representava o local onde estava o coração, provavelmente ele colocou ali. O coração que de fato determina, afinal, o que faremos. E há um comentarista bíblico chamado Scofield que ele escreve sobre esse assunto dizendo: deve ser pura a mão que maneja a vara do poder divino. E ela tem que ser movida por um coração novo. Um bordão, Deus pode transformar numa cobra. Uma cobra, Deus pode transformar num bordão. Uma mão sã, repentinamente pode ficar enferma. E a mão enferma pode ser curada. Deus faz o que quer fazer. E se você está ao lado desse Deus, como Moisés, é isso que Deus diz para ele: não tenha medo. Não tenha medo de nada. Só que aquela fé ainda era pequena. E agora, o que Moisés vai dizer a Deus? O versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés tinha talvez língua travada, alguma coisa, ele sentia dificuldade. E talvez muita gente não entendesse direito o que ele falava. Ele dizia: como é que eu vou falar com o povo? Como é que eu vou falar com as autoridades do Egito? O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. A boca foi feita por Deus. Todas as coisas Deus está dizendo para Moisés: eu que fiz. Vá. A fé de Moisés está sendo provada na chamada, na vocação. Uma fé que está sendo provada porque ela está sendo forjada. Ela está sendo desenvolvida. E na convocação, ele tem essa fé agora com a possibilidade de crescer. E após os argumentos todos, Moisés começa a obedecer. E o que vai acontecer agora? Nós vamos ver uma fé que é provada na migração. Moisés era um migrante. Nem falo imigrante, porque ele vai e vem. Ele veio do Egito. Ele fugiu. Um peregrino. Agora Deus manda ele voltar para o Egito. Migrante. Vai e vem. Eu acho interessante, né? Estava ouvindo nesses dias sobre o furacão. Por que eu conversei com uma pessoa que mora na Califórnia. O furacão foi na Flórida. É um brasileiro que mora na Califórnia.
Eu falei, como é que estão as notícias aí? Ele falou, olha, eu nem sabia direito de nada, fiquei sabendo ontem do furacão. Porque aqui a gente está, cada estado vive a sua realidade, e eu estou aqui nos meus negócios, eu converso com o mundo, o trabalho que eu faço é conversar com o mundo, não toquei no assunto. Ontem que alguém estava comentando. Eu falei, mas no Brasil a gente está muito mais preocupado, a gente está sabendo toda hora. E aí eu lembrei, por quê? Quantos aqui tem algum parente nos Estados Unidos? Levanta a mão. Tem algum conhecido lá? Levanta a mão. Mais gente. Eu vi muita gente, quando eu estava orando, muita gente se levantando, eu pedi orações também por uma sobrinha da Estela, que mora lá, a família dela mora justamente lá na cidade onde começou tudo. Na primeira cidade ali que foi atingida, aquela cidade bem ali no Golfo, né? E ela estava ali. Então, nós estávamos preocupados. Eu achei interessante, né? O Brasil antigamente só recebia. Agora o pessoal está voltando. Os italianos que vieram para o Brasil, os alemães que vieram para o Brasil, a gente fala agora, muita gente fala, meu sonho é ir para a Europa, ir para a Itália, ir para a Alemanha. Em 1940, 1945, eles estavam doidinhos para sair de lá. O continente estava destruído. E quem está lá está preocupado, porque parece que o continente pode ser destruído de novo. O mundo é assim. O mundo é assim. Essa é a vida, esse é o mundo. A gente vai, a gente vem. E agora Deus desafia Moisés. Agora você vai voltar. O migrante. E aí a fé dele vai ser provada nessa migração. Para ir, Moisés, que estava ali no meio do deserto, ele vai para Midian, onde estava lá a família dele, o seu sogro. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro respondeu, vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian, volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Era a arma dele. Para enfrentar tudo aquilo, ele tinha aquilo. Mas era a arma de Deus na mão dele. E ele leva aquela arma. Agora é interessante, essa história aqui, ela vai continuar. E eu vou ler essa história dessa volta dele. E ele para ali. E Deus fala o que ele tem que fazer. Tudo que os milagres. E aí no versículo 24, estando Moisés no caminho, numa estalagem. Não é estalagem tipo hotel que nós temos hoje aí, parada, nem pensão. A estalagem era um lugar onde provavelmente tinha um poço, tinha talvez um pequeno oásis, e ali era um lugar onde os viajantes da época armavam um pequeno acampamento. Não tinha ali, não tinha nada. E ele fica ali. Muitas vezes armava no máximo uma cabaninha e ficava, ele está com a família dele ali. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse marido de sangue por causa da circuncisão. O que acontece? Esse trecho é considerado, tem várias interpretações. Você vai lendo os comentários, você tem comentários diferentes sobre ele. O que eu acho mais lógico, mais provável, é que Moisés, estando no caminho, fica muito doente, talvez tenha febre, e eles, inclusive, param ali por causa disso. E aí ele vai identificar que aquilo é a mão pesada de Deus. O mal nunca vem de Deus, mas Deus permite. O povo da época sempre acreditava que tinham demônios no deserto. Se algum dia você for a Petra, ou se alguém já foi a Petra, na entrada, a cidade, você tem que passar por um desfiladeiro. E a cidade fica lá no fim do desfiladeiro, por isso aquelas fotos bonitas que você vê, é depois de um desfiladeiro. Mas bem na entrada, você pensa que chegou em Petra e você não chegou. Você tem uma pequena cidadezinha feita também com casinhas de pedra. E ali, naquele lugar, conforme os estudiosos, aquele lugar ficava na entrada da cidade porque ali era para ficar os demônios do deserto. Então os moradores da cidade prepararam uma cidadezinha para os demônios. Diz que ninguém morou ali. Mas era para os demônios morarem, para eles não entrarem na cidade. Essa a visão que eles tinham, e muitos dos beduínos hoje ainda têm essa visão, que há muitos demônios no deserto.
E de alguma forma isso acontece, mas ele fica doente e ele entende que é Deus que permite, pode ser até o mal nunca vem de Deus, mas Deus está permitindo aquilo para prová-lo. Por quê? Porque ele não tinha circuncidado o seu segundo filho, Eliezer. Ele tem 2 filhos, Gerson e Eliezer, com Zípora, a midianita. Muitos povos tinham a circuncisão, mas Deus tinha dado uma ordem para Abraão e os seus descendentes. E Moisés não teve, provavelmente os midianitas não se circuncidavam. E é uma cerimônia, né? Cortar o prepúcio, ainda mais naquela época. Hoje a gente faz a cirurgia no hospital direitinho, mas na época não. E ela corta com uma faca de pedra, nem os instrumentos certos tinha. Porque Moisés provavelmente grita, fala, tem que circuncidar. Alguns acham que ela fez aquilo, mas com cuidado, eu acho que não, acho que ela fez com muita raiva. Tanto é que ela joga a pelezinha no pé dele, ou toca no corpo dele com aquilo, com sangue, e fala, você é um homem sanguinário. Provavelmente ele não tinha circuncidado porque ela não deixou, talvez ela não concordava com aquele tipo de cerimônia. Mas era a exigência de Deus, porque a circuncisão significava a consagração dos filhos, começando pelos homens, a Deus. Que era também a limpeza, a purificação. Mais tarde vai ser dito que a circuncisão simbolizava a circuncisão que é feita no coração. Quando você rasga o coração para que o coração seja transformado por Deus através do poder do Espírito. Mas isso era um símbolo que os judeus até hoje têm e mantêm. E aí foi feito. Provavelmente o que vai acontecer aqui, também há uma discussão, mas essa é a conclusão que eu cheguei estudando o texto, é que Zípora é mandada de volta com os filhos. Porque é interessante, Deus chamou Moisés. Levar mulher e filhos para uma situação daquela seria complicado. Provavelmente o sogro falou, e talvez a Zípora falou, não vou te deixar aí sozinho. Mas ela tem que voltar, porque é interessante que lá em Êxodo 18, o Jetro volta e vai ao encontro de Moisés, já com o povo de Israel, quando sai, e vai ao encontro de Moisés levando a mulher e os filhos. Alguns acham que talvez em algum momento ele mandou. Eu concordo com muitos comentaristas que acreditam. Calvino não gostava dessa ideia não, nem Agostinho. Me desculpem os calvinistas, mas eu não concordo com ele. E na verdade, eu acho e concordo com alguns outros estudiosos de que, na verdade, naquele momento, Moisés tem que deixar Zípora e ele vai sozinho. Abraão, quando foi falado para sair da terra e da parentela, ele leva Ló, que dá um trabalhinho para ele também. Deus às vezes chamou Moisés. Mais tarde, ele não ficou muito tempo, ele volta. Em menos de 2 anos ele está de volta, ou um pouco menos. Ele está de volta lá e Zípora vai de novo ao encontro dele. Mas naquele momento eu entendo que ela sai e Moisés continua. A fé foi provada na migração, porque Moisés tinha que obedecer a Deus. Ele tinha que ter circuncidado os seus filhos, ele tinha que ensinar isso, porque provavelmente muitos hebreus já não estavam fazendo isso. Então ele tem que ensinar o povo a se consagrar, porque ele tinha que consagrar a sua família. E a consagração, que era representada pela circuncisão, tinha que começar na casa de Moisés. E não obedecer a Deus implicava em problemas. Quando você não obedece, há problemas. E Moisés entendeu isso. E agora ele continua. E agora a fé dele vai ser provada na proclamação. E é interessante que Moisés, ele estava perto do monte Horebe, que é o Monte Sinai. Ele volta para Midian e agora ele está retornando no caminho, acontece aquilo e ele caminha de novo até o Monte Sinai, o Monte Horebe, que era metade do caminho entre Midian e a terra do Egito. E quem está lá? Arão. O Senhor disse a Arão, vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi, encontrando no monte de Deus, o beijou, que é Horebe Sinai. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado. E todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais diante do povo. Sinais. A palavra sinal em hebraico é ot, que é para causar temor. O sinal, através do milagre, não é um fim em si mesmo. Alguém disse uma vez, Jesus Cristo vem curar,
porque o crente tem que ser totalmente feliz, não pode ter doença, não pode ter problemas nenhum. Isso naquele início daquele movimento de declaração positiva. E depois essa mesma pessoa teve um fim terrível. E eu o vi pregando isso. E ele morreu com muitas dores. Esse homem que declarou isso. Morreu crente em Jesus. Os milagres, quando Deus realiza, e quando Jesus realizou, e quando acontecem, eles são sinais, eles apontam. É para chamar a atenção, é para mostrar alguma coisa. Deus faz o milagre não pelo milagre. A igreja do Senhor não é para ser uma igreja milagreira, mas é usado aquilo como sinal para apontar, para revelar, para indicar. O sinal indica, aponta, alerta. E era este o sentido dos sinais. Nós temos aqui a fé provada de Moisés. Como vimos no início, a perseverança, que é aquilo que temos que ter, um dos aspectos do fruto do Espírito, vai ser alcançada na provação. Romanos fala isso. No capítulo 5, temos que nos alegrar na esperança da vida eterna, na certeza da vida eterna, mas temos que nos alegrar também nas tribulações. Porque a tribulação produz perseverança. Nesse sentido, também Tiago diz que temos que nos alegrar, porque a provação vai produzir perseverança. Deus tem convocado a mim e a você para uma grande obra. Não mais para libertar o povo do Egito, mas ainda uma obra de libertação. Eu e você somos chamados. Alguém disse para mim, pastor, eu gostaria de ter vivido naquela época de Moisés. Eu queria estar ali com Moisés, junto com o povo. Eu queria estar vendo as pragas do Egito. Eu queria estar vendo o anjo passando sobre as casas e celebrando a primeira Páscoa. Eu queria estar depois indo e vendo o mar vermelho se abrir e depois sair cantando com o povo. Eu falei, depois você queria ir também e beber, passar sede e quando encontrar água, a água se amarga. E você queria depois ficar reclamando de pão e ter que ficar colhendo o pão que cai do céu que você não sabe de onde vem. E depois ficar com vontade de comer carne e vem codorniz, você tem que matar e comer demais. Você queria também estar com o povo na hora quando Moisés afasta e começar a criar um Deus de um bezerro de ouro. E depois ver o chão se abrir e muita gente cair e morrer. Talvez você estivesse naquele buraco. Era isso que você queria? Eu não queria. Mas Deus quer. Porque agora é dito que desde que começou a nova aliança, esse novo período que eu e você podemos viver, e aleluia por isso. Aleluia pelo fato de que agora eu não tenho que esperar revelações especiais, porque eu tenho a revelação toda aqui. Aleluia por isso. Eu sou um privilegiado. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada, minha irmã. Mas Deus também está convocando você, como convocou Moisés. Não talvez para ir para o Egito, mas aqui no Brasil, tirar muita gente que está na escravidão e na servidão. E eu e você temos que ser usados como instrumentos de Deus. Todo crente é chamado, todo crente é vocacionado. Naquele período, alguns eram vocacionados, alguns eram chamados, sobre alguns o Espírito Santo vinha. Agora o Espírito Santo já veio sobre todos os que fazem parte da igreja do Senhor, todos os salvos por Jesus, todos fomos batizados no Espírito Santo, todos recebemos o Espírito Santo, todos somos capacitados pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, para usar os nossos dons, e Ele nos capacita com dons, com talentos. Mas a nossa fé é pequenininha, como a de Moisés também era. E Deus quer que a nossa fé cresça e ela vai crescer no exercício da nossa vocação, no exercício da sua vocação. Pastor, mas eu não tenho dom de liderança nenhum. Mas você tem a capacidade de distribuir um folheto, de entregar um folheto na mão de uma pessoa que não conhece Jesus. Você tem condições de convidar a professora do seu filho ou um amigo professor para participar de um culto especial, em que vai ter um professor que é pastor também, que vai estar pregando. E tenho certeza que vai abençoar muita gente. E você pode ser esse canal de bênção. Você pode ser usado para criar um pequeno grupo,
para receber um PGM na sua casa. Nessa semana, eu estava sentindo no coração que tínhamos que começar mais um PGM. Agora os PGMs é uma vez por mês, irmão. Uma vez por mês. Você pode abrir, porque tem o Desperta Débora, porque tem o Despertadão, porque tem o Cada Homem um Guerreiro, agora tem as mulheres também, que estão aí guerreando também, estão começando a guerrear, as mulheres estão aí, né? E tem o grupo de discipulado de mulheres que já começou, formaram as 3 primeiras turmas e vai continuar. Então, nós temos, além do coral e tantas coisas, e por isso nós estamos com o PGM uma vez por mês. Você pode participar uma vez por mês e você pode receber um PGM na sua casa. Quem sabe que Deus não está vocacionando você agora para abrir a porta da sua casa, do seu apartamento. Mas pastor, não pode fazer barulho no meu apartamento. Fala assim, ó, o PGM meu tem que ser 3, 4 e nem canta. Faz oração silenciosa. Não, aí não dá. Mas faz a canção silenciosa. Você pode fazer. Agora, é importante abrir. A irmã Zeni, eu desafio a irmã Zeni aqui na Alvorada de Oração, ela faz parte da equipe. Cheguei para ela, irmã Zeni, eu estou sentindo no coração que Deus quer que a irmã abra a sua porta, a porta da sua casa. Ela já recebe um grupo de Desperta Débora. Ela falou, pastor, vamos orar. Aí conversei com ela, ela falou, vou ver. Ela, menos de 1 hora, ela manda, pastor, tá tudo bem, eu vou abrir o meu apartamento. É uma vez por mês. Eu falei, uma vez por mês. Pronto. Ela falou, mas quem vai liderar? Deus vai mandar. Na parte da tarde eu recebo aqui o irmão Ailton e a irmã Roseli, que estão voltando para São Caetano. E ele chegou para mim no final da conversa, entre várias coisas que conversamos, ele falou, pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja. Eu falei, pronto, já sabe, já tenho o que fazer. E ele mora perto dela. Eu falei, você vai liderar um PGM. Ele ficou assim, já pastor, já. Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã, Deus está te chamando, talvez agora nessa pregação. Faça alguma coisa a mais para Deus, mas eu já faço tanto. Você pode fazer mais um pouco. E talvez evangelizar a sua família. Talvez começar a fazer um discipulado com alguém do seu vizinho, no seu trabalho. Não precisa sair. A irmã Graça está aqui. A irmã Graça gosta dos impactos missionários. Aleluia por isso. Ela é uma graça quando sai, né, irmã Graça? Ela é maravilhosa. Deus a tem usado, ela ajuda em todos os sentidos, mas eu sei que ela também evangeliza a família. E você pode fazer isso. Vem o impacto, mas você pode evangelizar aqui, você pode sair e distribuir folhetos, nós vamos ter. Pode, de vez em quando, ir com um grupo que vai lá para Miracatu. Hoje vai um grupo. Você pode também ir juntos para outras coisas e tantas coisas que podemos fazer. Vamos fazer a visita da madrugada novamente. E você pode ir junto. Deus está chamando. E ao desenvolver a sua vocação, a sua fé será desenvolvida. A sua fé vai ser provada, é verdade, porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Deus disse para Moisés, eu vou colocar as palavras na sua boca. E eu vou colocar alguém que vai estar ao seu lado para falar no seu lugar. Arão, o irmão dele, que parece que era bom de discurso. Devia ter uma voz bonita, locutor. E nesse sentido, Deus sempre vai prover. Eu não tenho nada na mão. Um irmãozinho virou para mim uma vez e falou, eu não tenho nada na mão. E eu fui ver, eu não tenho nada na mão, mas no bolso está cheio. Ele falou assim para mim que não tinha nada na mão, e ele estava com a chave do carro. Eu falei, você tem a chave do seu carro, irmão? E nós estamos precisando de alguém que leve um grupo lá para fazer um trabalho de evangelismo. Ele falou, ele ficou assim, eu falei, olha aí, você tem a chave do carro e Deus quer usar o seu carro. Ontem, 2 irmãos foram usados. O irmão Elcio e o irmão Carlos foram com a irmã Nanete para fazer uma visita lá para a irmã dela. E ela queria fazer essa visita, precisa. A irmã dela teve um problema terrível. E ela foi, e eles levaram. Não é benção? Foi usado por Deus. O que você tem na mão, Deus pode potencializar. O que você tem na mão, nas mãos de Jesus... Um menino tinha só 5 pães e 2 peixes. Nas mãos de Jesus, o que aconteceu com aquilo? Você lembra? Alimentou uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas, pelo menos, porque eram 5 mil homens. E o texto faz questão de dizer, fora as mulheres e crianças. Eu acho que deu uns 40 mil ali. Que deve ter de gente comendo, porque menino naquela época, né? E nesse aspecto, nós vemos que Deus pode transformar. O que você tem no coração? Mas o meu coração é tão mau, Senhor.
Os profetas chamados por Deus também diziam isso. Olha, eu tenho os lábios impuros, e Deus tira com a tenaz, o anjo pega a brasa e queima os lábios do profeta. Deus purifica os seus lábios, Deus purifica o seu coração. Confessa os seus pecados. Deus perdoa. E à medida que você vai se consagrando ao Senhor, cada vez mais você vai se santificando, você vai crescendo na santificação. Ele já o tornou santo. Ele já o declarou santo, mas ele vai desenvolver essa santidade em você à medida que você atende à vocação. Mas também a fé vai ser provada na migração. Lembre-se que você não passa de um peregrino. John Bunyan escreve no século XVII, um dos livros mais famosos do cristianismo até hoje, O Peregrino, em que ele mostra que o crente é um peregrino. Nós estamos de passagem nessa terra. Nós não podemos nos apegar. O Êxodo lembra isso, essa saída, essa grande migração. E nós caminhamos no deserto. De vez em quando aparecem oásis. Mas a gente tem que ir, somos peregrinos nessa terra. E à medida que você vai caminhando com o Senhor, à luz do Senhor, na direção do Senhor, com certeza Ele vai mostrando aquilo que tem que ser deixado de lado, aquilo que não foi feito tem que ser feito, como era o caso da circuncisão de Moisés. Mas Ele caminha você. E Deus, e a fé é provada na proclamação. Quando Moisés se dispôs, então agora eu vou falar, Deus põe o homem do lado dele, que seria a voz dele. E quando você se dispõe, Deus vai colocar as palavras na sua boca. Uma irmã chegou para mim uma vez e falou: pastor, quando nós fizemos um curso de evangelismo, eu não sabia que eu poderia ser usada por Deus para levar alguém a orar confessando Jesus como Salvador. Ela começou a falar e chorar. Eu não sabia o que dizer, mas eu fui lendo o texto bíblico e Deus foi colocando as palavras. E aquela pessoa tomou uma decisão por Jesus. Sim, na proclamação, a sua fé vai ser provada. E vai ser desenvolvida e vai crescer. Fé provada, caráter aprovado. Vamos ler juntos o que está em Tiago? Todos. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Sua fé está sendo provada? São desafios que Deus deixa a gente ter neste mundo. Sabe o que significa a palavra desafio? Vem do latim, desfidare. É tentar afastar você da fé. Fidare vem de fé. Des é afastar, desanimar, afasta você do ânimo. Desistir, tira você do fazer, do estar. Desafio é tirar você da fé. Mas a Bíblia diz que aquilo que o diabo muitas vezes usa para tirar você da fé, como usou com Jó, pelo contrário, é um motivo para você se aproximar de Deus. E nesta aprovação, desenvolver. E quando vem a aprovação, e você vai desenvolver isso à medida que você cresce, desenvolvendo o quê? A sua convocação, aceitando e cumprindo, andando, reconhecendo que é um peregrino e sabe que você vai crescer, sendo dirigido pelo Senhor. E quando você se dispõe a proclamar a mensagem do Senhor, a sua fé provada será aprovada. Desenvolvida como foi a fé de Moisés. Pai querido, completa o que tem sido dito aqui a cada um de nós, e que nós, que passamos por provações, possamos, perseverando, crescendo, desenvolvendo nossos talentos e dons, obedecendo ao Senhor, aceitando as tuas chamadas para os ministérios que o Senhor tem para cada um, nos dispondo a caminhar nesse mundo como peregrinos que somos, mas em todo tempo nos dispondo a proclamarmos a tua palavra. Com certeza sentiremos sempre a tua aprovação e receberemos a coroa da glória. Em nome de Jesus oramos. Amém.